Leusa e eu, nós começamos uma organização lá no Brasil e precisou de criar um tipo de um sítio e nós estabelecemos o Vale da Bênção. Eu era o responsável desde o começo da compra e também a implementação do projeto. E nós fizemos isso. Só que ali a gente não trabalhava 40 horas, era 24 horas. Nós morávamos dentro de um trailer e o nosso presidente, eu tinha um despertador, 5 da manhã ele começava a bater na lata do carro. E a gente acordava cedo e nós tínhamos mais de 100 voluntários e nós coordenávamos. Mas teve um dia que eu acordei e eu não conseguia me levantar, estava travado. E eu pedi socorro para a Orleusa, porque eu não conseguia me mover na cama. E aí então eles chamaram lá um pessoal, me botaram num carro, me levaram para um hospital. E lá então o médico me deu algumas coisas. E o problema é que naquele dia, aquela semana, era uma semana de muitas responsabilidades. E eu não pude fazer nada. Meu ponto é, quando nós estamos doentes, nós ficamos travados. Não importa o plano, o projeto que você tem, você não pode executar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 2, no livro de Marcos, que ali tem uma história bem interessante. É uma história, eu nem vou ler o texto, mas eu quero que você fique ali com o texto aberto, que assim você pode nos acompanhar. Mas é uma história, eu vou tentar resumir. Jesus chega em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que provavelmente Pedro, Tiago, boa parte dos discípulos moravam ali. E Jesus retorna para lá. E o pessoal ouve falar que Jesus voltou para lá. Então Jesus chega ali, vai para uma casa. E nessa casa logo enche, fica lotado de gente. De tal maneira que até a porta não dá para passar. E então há um grupo de homens que olham para aquela situação e eles têm um amigo, mas aquele amigo é paralítico. E ele diz, olha, a gente gostaria de levar, porque se ele chegar até Jesus, eu estou seguro, Jesus vai fazer alguma coisa por esse cara. Então, o que a gente faz? Devia ter ali um engenheiro, um diretor de arte, e eles foram muito criativos. Falaram, vamos levar até lá, e a gente vai, e chega, passa ele. Não dá para entrar pela porta? Não pode. Se a gente forçar a barra, vai despertar o alarme, o bombeiro chega aqui, aí trava tudo. Mas olha, que tal se a gente ir pelo teto? Olha que criatividade. E então ele tem essa ideia, abre um buraco no teto e desce o cara no colo de Jesus. E Jesus então, abençoa aquele cara. E aquele cara que chegou carregado, paralítico, impotente, ele sai dali andando. Ele sai dali caminhando. Jesus só falou para ele, clean up, arruma aqui. Pega essa cama aqui que é velha, tira pelo menos dentro da sala, porque tem outros que eu vou abençoar. Toma a tua cama e anda. E vai, segue o teu caminho. E cumpre o teu dia. A cura é muito importante, porque libera a gente. Libera nosso potencial, nosso plano de vida, nossos afazeres. A gente fica livre. Eu não me lembro quantos dias eu fiquei ali, travado. Mas o fato é que depois que eu fui curado, aí nós pudemos... E hoje está lá o Vale da Bênção. Lá tem prédio, tem seminário, tem tudo lá. Tem até um condomínio onde mora muita gente lá. Eu não sei na sua jornada onde você está. Mas eu quero dar as boas novas para você. Primeiro, Cafarnaum. Jesus está na cidade. O que significa isso? Deus está disponível. Deus está pronto. Eu posso estar doente, eu posso estar travado... Mas Deus não está travado. Deus sempre está disponível para me ouvir, para me abençoar, para me liberar. Então, com Jesus na cidade, é comum que todo mundo correu para lá. E é interessante que Deus se mostra, então, que Ele está na cidade, que Ele está disponível. E você precisa lembrar disso hoje. Muita gente está assim, mas cadê Deus? Parece que Deus não me ouve. Eu tenho segurança que hoje a gente pode aprender algumas coisas desse texto, porque o problema está mais conosco que com Deus, porque da parte de Deus Ele está disponível. Primeiro problema, o problema é que esse sujeito era um paralítico. A palavra paralítico tem duas palavras que ela é montada, paralítico. Ele é a palavra luó, que é do grego, significa que é uma coisa que travou,
que era saudável, mas ficou doente. Era algo que se desintegrou, existia, mas está em desintegração. Está quebrando. Essa que é a palavra paralítico. E vem também no nosso caso. Doenças não é comum em nós. Nós não nascemos doentes, nós não temos doenças. Mas no nosso plano de vida, na nossa navegação na vida, eu posso ficar doente. E eu posso ficar como esse sujeito. E esse sujeito, ele provavelmente ele não nasceu paralítico. Ele pode até ter nascido. Mas o ser humano, Deus não fez dessa forma. Deus nos criou pessoas com potencial, com vida. E nos deu habilidades, inteligência. E Deus quer que nós desencadeamos isso. Esse sujeito estava paralítico. Estava travado. Não era normal para ele, esse é meu ponto. Então seus amigos estavam ali olhando um para o outro e disseram, a gente podia fazer alguma coisa para esse cara. O que nós vamos fazer? Vamos ajudar. Então 4 deles falaram, vamos carregar. E foram até a casa. E é interessante que, olha o versículo 3 e 4, esses 4 homens carregaram, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca onde Jesus estava e trouxeram o paralítico deitado. Existe um problema. Eu e você temos problemas. Muitos de nós não estamos paralíticos nesse nível, mas estamos paralisados na nossa inteligência, no nosso mundo emocional. Estamos paralisados com a nossa vida física. Ainda ontem, falando para os jovens, nós temos muitas doenças na alma que nos paralisam, que nos bloqueiam, que travam o nosso potencial. E quando a gente fala doenças da alma, a gente sabe que a nossa experiência de vida, estou lendo um artigo sobre as doenças contemporâneas, a ansiedade tem sido a doença do nosso tempo. Eu estava lendo que isso estava previsto. Um cientista falou que o Covid iria trazer uma geração de ansiosos por conta do Covid. Mas ele disse, o pior vai ser depois, o pós-Covid. Porque ficaram muitos, a ansiedade vai aumentar. Então, os estudiosos dessa área, os pesquisadores, estão dizendo que essa geração, não só criança, não só adolescente, não só jovens e pessoas da meia-idade e idosos, atinge 80% da ansiedade. Ter uma ansiedade, eu falei ontem, um mínimo, é saudável. Mas quando ela começa a se aumentar e nos torna neuróticos, é uma ansiedade neurótica, doente, isso começa a ser um grande problema. E isso nos adoece. Boa parte da ansiedade começa nos nossos traumas. Porque outro aspecto que eles estão olhando, nós somos uma geração com os pés, com o nosso corpo no presente, mas a nossa mente está no passado. Nas nossas experiências negativas, estamos traumatizados. E nós não vivemos, nós estamos adoecidos, porque nós não conseguimos caminhar para frente, porque estamos olhando para o passado, para a nossa experiência negativa, as palavras negativas que o pai me chamou, diz, você é burro, você é um estúpido, ou aquele namorado desistiu, você é feia, ou aquelas bullying que nós recebemos, você é magro, você é muito alto, você é gordo, você é magrelo, essas coisas negativas que vão alimentando nossa mente e vão nos traumatizando. E ao longo da nossa história, isso vem à tona. Quantas pessoas doentes hoje? Porque a mente está no passado, ou no futuro, não é? E quando eu estou influenciado por esses traumas, eu começo a olhar para o futuro, mas sempre prevendo desastre. Eu vou encontrar com ele, mas provavelmente ele vai achar que eu sou feio. Eu vou para esse trabalho, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ser despedido. E você fica sempre fazendo previsões negativas de um desastre. Eu nem vou tomar esse remédio, isso não vai me curar. Eu nem vou me relacionar. Ontem eu falei para os jovens, nós somos uma pessoa biossocio, psicológico, espiritual. Biossocio, psicológico
espiritual. Então nós temos essa área, o bio, o nosso corpo, que adoece, às vezes porque a nossa alma está cansada, mas também temos as nossas limitações. Como eu trato com o meu corpo? Isso pode me trazer doença, me paralisar. O que eu como eu cuido do corpo, como eu durmo. E também o meu corpo mostra os sintomas. Uma pessoa ansiosa sua, a mão soa, está sempre tremendo, o coração bate, palpita, porque aquilo que ela está contemplando, um desastre, ou olhando para trás, o corpo vai receber essa somatização. Também socialmente, a pessoa se isola, não quer mais saber de ninguém, se relacionar, porque nós somos seres sociais. Nós precisamos de uma relação, mas nós estamos doentes. Ou somos um ser também psicológico, que nós temos essa questão emocional, os nossos pensamentos sempre negativos, destruidores, olhando, eu preciso de cura. Ou um ser espiritual, que eu preciso me relacionar com Deus. Então eu preciso de perceber qual é a minha doença. E olhar para ela e buscar uma solução. E esse paralítico foi levado para quem? Até Jesus. Tinha alguns obstáculos. Indivíduo, talvez ele mesmo falou, mais um, eu já tentei outros. Não me levem para lá. Depende de você, nós mesmos criamos esses aspectos que nos paralisam. A nossa maneira de pensar, de sentir, a nossa história. Então você precisa estar atento a isso. Outro problema, a própria multidão. Por que vocês vão me levar para lá? Olha quanta gente, não esquece. Eu estou atrasado, não dá mais. Não vamos estragar a agenda de Jesus. Ele já tem lá uma fila, o pessoal já pegou os números. E como? Esquece. Nós vamos olhando para os obstáculos ou as circunstâncias. E nós vamos fugindo de Deus. Eu não vou orar mais. Eu já fui para aquela igreja. Eu já desisti das igrejas evangélicas do sul da Flórida. Eu não acredito em pastor. Eu não acredito mais em religiosidade. E nós vamos criando problemas, e vamos nos afastando. O problema é que você continua doente. Você vai continuar paralisado. Eu não vou não, eu já fiz aconselhamento. Naquele texto, na história, quando Jesus está ali, o versículo 7 diz assim, que porque esse homem fala assim, blasfemando, quem pode perdoar pecados e não somente Deus? O texto diz que havia ali uns fariseus, e eles eram muito espertos com relação à lei. E eles estavam então falando da lei, e questionando Jesus. É possível que eles conseguiram audiência, como hoje. Muita gente não acredita mais na Bíblia, não acredita no que Jesus fala. Não é bem assim, papel aceita tudo. E nós vamos seguir os fariseus ou os questionadores de Deus e da sua palavra. Isso pode ser um grande obstáculo para você se encontrar com Deus. Jesus ofereceu solução para aquele cara, ofereceu perdão. Porque o problema dele era espiritual. Nós somos sócio, psicológico, espiritual. Nós queremos primeiro tratar o corpo, para ter uma vida social boa, para ter um estado emocional bom, e aí, se der tempo, eu vou cuidar da espiritualidade e voltar para Deus. Jesus não trata assim, porque o problema da humanidade é espiritual, é a ausência de Deus. Pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Esse paralítico, ele começou a viver, mas ele errou o alvo. E o estado que ele estava também. Porque pecado é você estar separado de Deus. Isso é um grande problema para a pessoa. É por isso que a gente não vai para frente. Que nós invertemos as prioridades. Então, esse é um problema. Eu estava lendo um livro da Caroline Myss. Olha o que ela diz. De longe, o veneno mais forte para o espírito humano é a incapacidade de perdoar a si mesmo ou a outra pessoa. Olha o que ela fala sobre o perdão. O perdão não é mais uma opção, mas uma necessidade para a cura. Quanta gente doente emocionalmente, porque não tem a habilidade de se auto-perdoar, perdoar aqueles que o ofenderam e viver o perdão. Isso é muito sério. Você precisa entender o valor do perdão. O paralítico é levado para Jesus. Olha o que diz o texto bíblico. Jesus
percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Quando Deus fala, ou quando Jesus fala, nós precisamos parar de remoer e digerir, e engolir, e aceitar, e se render, porque Deus sabe o que Ele está falando. Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a tua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou. Você viu? Ele se levantou. Ele foi curado. Pegou sua maca e foi. O versículo 12 diz: e ele se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Filho, teus pecados são perdoados. Acho que eu peguei um quote aqui de uma mulher que escreve no seu livro Saúde na Mesa. Olha o que ela diz: a cura pode não ser tanto uma questão de melhorar, mas sim de abandonar tudo que não é você. Todas as expectativas, todas as crenças, e se tornar quem você é. Quem Deus fez, não é essa pessoa doente, paralisada, com o potencial travado. A cura é necessária. Não desista, você precisa ser curado. Talvez você tenha ido a lugares errados, ou desistiu diante dos obstáculos. Mas você precisa lembrar. Por isso Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo começa quando você resolve essa questão espiritual, não religiosa. Mas eu vou à igreja. Eu comprei uma bicicleta e muitas vezes não posso andar, ela fica dentro da garagem. Apesar dela estar na garagem por muito tempo, ela nunca virou um carro. Muita gente vem para a igreja. Eu vou à igreja. Vir à igreja não resolve. Vir à igreja não faz de você um cristão, filho de Deus. Você precisa se conectar com Jesus. Esse sujeito baixou, ficou ali diante de Jesus, e ele se dirigiu, ele falou com Jesus, ele olhou para Jesus, e Jesus falou: os teus pecados são perdoados. E ele recebeu isso. Esta conexão precisa ter lugar. Deus não desistiu de você. Lembre-se, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito com você. Esse cara se levantou, pegou a maca. Aquilo que o carregava agora não mais. Ele está livre, curado. Eu não sei onde você está na sua jornada cristã, na sua vida espiritual. Mas lembre-se, não adianta ir na religião, não adianta ir lá no centro de macumba, não adianta ir na igreja X, Y, o pastor, o apóstolo, o bispo. Não resolve. É Jesus. Esse homem se encontrou com Jesus, o Filho do Deus vivo. É Ele quem vai estender a mão e dizer: filho, você é perdoado. É com Ele que eu e você precisamos nos conectar. Ele não desistiu de você.